Fala, meu amigo. O objetivo deste vídeo é trazer informações para você que gosta de aprender. Nesse vídeo eu vou comentar um pouco por que que algumas pessoas têm uma orientação mais de esquerda, por que algumas têm mais de direita, por que essas pessoas de esquerda estão certas até certo ponto, por que essas pessoas da direita estão certas também até certo ponto, tá? Eu sou mestre em economia, então a minha visão ela vai olhar bastante para a literatura acadêmica. Academicamente falando, os países mais desenvolvidos são países que possuem bastante emprego, poucos desempregados, bastante oferta de emprego. Para você ter bastante oferta de emprego, você precisa de ter bastante empresário, bastante empresa, certo? E é justamente essa a visão que a direita defende. Então, quando a direita chega lá na televisão e fala: olha, nós vamos facilitar a vida dos empresários para que eles possam empreender, né? Vamos ajudar as empresas, a gente precisa de ajudar os empreendedorismo, etc, 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 né? Comércio internacional, não sei o quê. Só que, ok, tá certo, é isso, tá? É isso que faz um país, né? O modelo econômico que mais deu certo no mundo, mesmo com as suas falhas, é o modelo capitalista, tá? Então, é, esse é o caminho. Esse é o caminho, até a página 2. Eu já vou falar por quê. Tá? Então, só que quando uma pessoa simples, que nem tem educação, fala, vou ajudar o empresário, vou ajudar o comércio exterior, a pessoa fala, meu, isso não é para mim. Isso aí tá, ele vai ajudar lá os povo rico dele, né? Então, algumas pessoas até, e eu vejo pessoas inteligentes, amigos meus inteligentes, em termos de raciocínio lógico, só que falta instrução econômica, né? Então, essas pessoas falam, ah, mas as pessoas precisam de um banho de realidade. Então, elas estão pensando exatamente como aquelas pessoas que olham para esse discurso como se fosse um discurso que não afeta elas, mas afeta. Uma vez que você tem bastante empresários, um ambiente econômico estável, um ambiente econômico que os empresários possam empreender. Imagina, a gente tem 230 milhões de pessoas. Aqui é o sonho de qualquer empresa é vender para 230 milhões de pessoas. Então aqui é um parque de diversões, só que aqui é um terreno árido. Então se o Brasil fosse, assim, se a gente fizesse um mínimo de esforço, o Brasil ia ser um país implacável em termos de crescimento. Só que aqui tem tanta corrupção, tantas más decisões, que a gente não consegue avançar. Então a gente fica aquela história de que o Brasil é um país do futuro. Mas vamos lá. Então a pessoa mais simples, ela fala, esse discurso não é para mim, ela não se encaixa, ela não se identifica com esse discurso, embora no fim ela ia ser beneficiada com um emprego, certo? Só que qual é o problema de muitas pessoas que defendem a direita, talvez o pessoal da direita mais à direita mesmo, né? Não tão centro-direita, mas o pessoal mais... É que eles olham pouco para a parte social, né? A ideia de que a pessoa tem que batalhar, trabalhar, ganhar o seu próprio pão e cada um merece o que é o seu trabalho, né? Cada um merece aquilo que é fruto do seu próprio trabalho. Só que aí é onde que entra o problema. Tem muitas pessoas, né, nos rincões da nossa sociedade que não têm essa capacidade. A pessoa não tem o que comer. Como que ela vai trabalhar? Como que ela vai trabalhar se ela não tem nem o que comer, ela não tem instrução, ela não tem orientação, ela não sabe nem o que fazer. Então, essa parte social, ela que por algumas pessoas de direita é negligenciada, né? Facilitar o acesso das pessoas pobres e negras às universidades, isso é muito legal, né? Mas tem que ser feito é um programa com responsabilidade, não da forma que foi feito, né? Que dava com o dinheiro que foi feito isso dá para fazer 10 programas desses, né? Ou seja, corrupção, né? Jogou dinheiro fora. Né? Você fala, legal, comprei um carro para você. Nossa, comprei um carro, muito obrigado, estou feliz. Quanto você pagou no Fiat Uno? 500 mil reais. Pô, legal, obrigado.
Você comprou um Fiat Uno com 500 mil reais. É isso que eu estou falando. Você deu um carro para uma pessoa que não tinha carro. A gente fez um programa legal que não existia, mas a gente gastou o preço de um Porsche para fazer isso, tá? Então, corrupção, seja em qual lado for, sempre vai ser uma mazela da nossa sociedade. Então, essas pessoas, por essa visão que muitos enxergam, o pessoal da esquerda, muitos centro-esquerda ou o pessoal da esquerda enxerga como falta de sensibilidade, são pessoas insensíveis, são pessoas que não olham para as minorias, para os oprimidos. De certa forma, eles estão certos. Né? A gente deveria olhar, a gente sim deve incentivar o empreendedorismo, mas deve incentivar aquela classe de pessoas que dá um empurrão nelas, para que elas também tenham sucesso. Em nenhuma economia desenvolvida que seja, é interessante ter uma grande parcela de pessoas em miséria. Não é interessante para ninguém, nem para o pobre, nem para o rico. Porque se essa pobreza começa a aumentar de forma muito expressiva, isso pode acabar se tornando violência. E essa violência pode se voltar justamente contra o próprio rico. Então, assim, não é interessante, de forma alguma, ter pobreza numa sociedade desenvolvida. Tá? Agora, olhando pelo lado da esquerda, e são pessoas que têm esse lado social mais aflorado, que elas acham e acreditam que a gente tem que olhar para o lado social, ajudar os menos favorecidos, está certo. Então, por isso que muita gente com o lado social mais aflorado, a pessoas mais pobres, elas se identificam. Vou dar picanha para você comer, vou dar carne, vou dar comida. É isso que eu estou com fome. Eu não quero comércio exterior, eu quero comida. É isso. Tá? Então as pessoas se identificam com esse discurso. Então, ok, né? Tirando a parte da corrupção, ter políticos, né, um governo que tem essa preocupação social é muito importante, mas fazendo isso de forma, né, sem corrupção, para não gastar o preço de um Porsche no Uno, tá bom? Só que qual que é o problema do pessoal da esquerda, em especial os que estão mais à esquerda? É porque eles enxergam que é o governo que deveria ser o grande provedor. O governo deveria tomar conta de empresas, deveria ter monopólios, deveria ser o grande provedor da sociedade. Só que o governo, ele tira dinheiro de onde? Não é da árvore. Ele tira dinheiro dos empresários, da população que está trabalhando. Então, só vai existir um governo forte, muito rico e poderoso, num lugar onde que tem uma economia poderosa. Caso contrário, você vai ter um governo forte e uma população miserável. Tá? Então não existe assistencialismo, governo tomando conta de tudo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se o governo é um monopólio de uma empresa, qual o incentivo que aquela empresa vai ter, aquelas pessoas que estão trabalhando lá, de fazer inovação? Elas não estão concorrendo com ninguém. Então, sim, vai ser uma empresa ineficiente. Monopólios são ineficientes. Então, a concorrência ela é benéfica para o desenvolvimento tecnológico, para o desenvolvimento da humanidade. E o governo ele faz gestão de forma ruim. Ter muitos lugares, né, para você indicações políticas de cargos, empresas, isso só dá mais lenha na fogueira para a corrupção, para indicações de cargos, para troca, né? A Simone Tebet agora apoiando o Lula, querendo um cargo em troca disso, né? Então, quanto menos cargos a gente tem disponível, menos brecha a gente dá para políticos corruptos. Tá? Então, é isso, pessoal. A esquerda, por um lado, está correta de pensar no social, mas ela está incorreta quando ela pensa que o governo ela tem que ser um grande provedor. Isso não deu certo em lugar nenhum, tá bom? Lugar nenhum do planeta. E ao mesmo tempo a direita está certa quando ela diz que são os empresários, que é uma economia forte que vai tirar a população da miséria. É isso, é emprego que dá dignidade, que tira as pessoas da miséria. Mas eles estão errados quando eles negligenciam a parte social, quando diz que tudo depende do seu esforço próprio, e isso não é verdade, porque tem pessoas que não têm nem o que comer. Como que a pessoa vai ter esforço próprio, competir com outro que tem tudo na mão e ela não tem nada? Tá bom, pessoal? Então, assim, eu acredito que o meio termo é justamente você ter
um governo que pense no desenvolvimento econômico através do desenvolvimento e melhoria do ambiente econômico para negócios e, ao mesmo tempo, não deixe de lado a parte social, que também é muito importante. Todo mundo gasta. Então, se todo mundo tem dinheiro, todo mundo gasta, a economia está mais forte. Então, não há de pensar, mesmo aquelas pessoas mais egoístas, de que eu estou bem, eu não estou nem aí para o outro. O outro é importante, porque se você tem um negócio, se o outro tem dinheiro, ele compra do teu negócio. Agora, se você tem um negócio e não tem ninguém para comprar porque todo mundo é miserável, não adianta de nada também. Eu espero que este pequeno debate, que não foi um debate, foi um monólogo, tenha sido útil para esclarecer um pouco mais da visão de por que algumas pessoas têm mais afinidade com a direita, por que outras têm mais afinidade com a esquerda. E vamos pensar que devemos fazer como cidadãos é pensar sempre no nosso desenvolvimento moral, no desenvolvimento moral da nossa sociedade e pensar sempre em nos ajudar, mas ajudar ao próximo também. Tá joia? Um grande abraço.